Em nosso encontro de hoje, nós vamos introduzir o princípio da cooperação. A figura ilustra como que determinadas ações, só são possíveis quando a gente de fato trabalha de forma cooperada. Ninguém sozinho, das pessoas na figura, conseguiria pegar aquela maçã que está lá no alto da árvore, mas em conjunto ela se torna acessível. A cooperação faz parte dos nossos princípios, de fato é o 10º princípio aqui na nossa lista, e seu enunciado diz que a essência do ser humano se encontra na cooperação. A gente é treinado para a competição, para a agressividade muitas vezes, e a gente contraria isso quando afirmamos que a cooperação está na essência do ser humano. Tem muitas formas de provar isso, mas nós vamos hoje nos concentrar aqui em algumas reflexões de autores famosos, começando pelo Esopo, conhecido pelas fábulas que ele escreveu com animais, mas que em relação à cooperação legou essa reflexão super curta que diz que a união é a força, e que depois dele foi repetida por dezenas ou centenas de autores, poetas e músicos de todos os estilos e estirpes. Uma forma mais simbólica de sermos lembrados de que muitas coisas não funcionam sozinhos, essa reflexão da Louisa Alcott, uma escritora americana do século XIX, que nos lembra que para fazer fogo usando pedras, que é aquele método que existe desde a pré-história, são necessárias pelo menos 2 pedras. Com uma pedra só não é possível fazer. Só quando interagimos com outra pedra é que a gente consegue. A escritora americana Virginia Tower, do século XX, diz explicitamente que a vida não é competição. Nós não estamos aqui para disputar uma carreira com um concurso com todos os outros seres humanos. De fato, se fosse só um poderia ganhar, A forma de que todos possamos ter uma vida razoável é através da cooperação. Tem várias outras formas desse conceito ser representado em culturas as mais diversas. Os Swahilis, uma tribo autóctona do Quênia, tem um ditado, um provérbio que diz que um barco não avança se cada um remar à sua maneira. Quando a gente tem um barco onde tem várias pessoas remando como força motriz para deslocar o barco, é necessário haver a cooperação entre todos os remadores para que eles possam, no mesmo ritmo, mexer suas pás, para que então o barco de fato possa avançar, Assim, quando um desce o remo, o outro sobe, o barco não sai do lugar, ou pior, começa a girar ao redor de si próprio. Ainda na África, temos aqui um provérbio vindo da Etiópia, que diz que quando as aranhas tecem juntas, podem matar um leão. O leão, conhecido como rei da selva, pode ser aprisionado por uma teia de aranha, que a princípio é fraca, quando é uma aranha só que faz. Mas quando essa teia é tecida por muitas aranhas em conjunto, elas podem não só prender o leão, mas
picá-lo e matá-lo. Outro provérbio africano se refere a varas ou galhos de árvore ou de bambu, né, em algumas culturas, que diz que num pacote são inquebráveis, né? Quando a gente tem um conjunto grande de varas, de pequenos galhos ou de bambus, né, a gente não consegue quebrar. Mas quando a gente os separa, fica com um por um na mão, quebrá-los se torna muito fácil, sem precisar ser rato de academia, né? Essa mesma questão também é lembrada pela Vesta Kelly, outra autora americana, que diz que os flocos de neve são uma das coisas mais frágeis da natureza. De fato, pegá-los às vezes é difícil, eles derretem na nossa mão. Mas diz ela, veja o que eles podem fazer quando estão juntos. Um monte de flocos de neve juntos podem bloquear estradas, podem, em quantidades maiores ainda, paralisar um país. Então, outro exemplo, né, de coisas que individualmente são muito frágeis, mas que em conjunto podem ter uma força enorme. Aqui temos outra reflexão na mesma linha, de autor desconhecido, mas que se aplica diretamente aos seres humanos. Lembrando aqui de grandes obras, né, construídas aí ao longo da história da humanidade, como as pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, o Coliseu de Roma e qualquer outra maravilha, foram construídos por milhares de pessoas. Os maiores monumentos da história foram construídos em equipe. Então concluímos dizendo que se você desejar passar despercebido, continue sozinho. Sozinhos a gente não consegue construir nada que fique como esses exemplos aí, por milênios, sendo visto por todos que nos seguirem. Ainda na mesma linha, né, o Johnny Denton, escritor americano contemporâneo, nos lembra que até mesmo ouro e diamantes, né, que são minerais dos mais preciosos que temos na Terra, também não são extraídos sozinhos. Nenhum ser humano sozinho consegue minerar ouro e diamante. Seja nos garimpos manuais, né, que já vimos imagens de formigueiros de gente, seja pelo método industrial, onde tem uma organização gigante trabalhando para que isso aconteça. Outro exemplo, né, uma analogia com o mundo da música, do religioso americano Halford Lacroix, que faz referência a uma sinfonia. A sinfonia, uma das formas mais sofisticadas de música erudita, né? E ele nos lembra que ninguém pode tocar uma sinfonia, né? Para que a gente possa ouvir uma sinfonia, é necessário uma orquestra completa, né? Uma orquestra sinfônica que chama. Normalmente tem pelo menos muitas dúzias de músicos cooperando para produzir o som da sinfonia ao mesmo tempo. Entretanto, né, é bom lembrarmos que essa cooperação nem sempre é fácil, automática ou funciona de forma redondinha. O cineasta Daryl Zanuck diz que se dois homens fazendo o mesmo trabalho estão sempre de acordo, então um deles é inútil. E se eles sempre discordam, então ambos são inúteis.
Porque se eles sempre discordam, eles não vão fazer trabalho nenhum. Vão passar o tempo todo discutindo qual que é a forma certa de fazer. Se a gente tiver dois que estão sempre de acordo, significa que um deles é totalmente submisso ao outro. Então, esse aí não vai fazer falta. Esse é inútil para o processo, né? Não está colaborando com nada. A cooperação de verdade passa pela troca de ideias, a discussão de ideias diferentes, para que de fato a gente possa, então, progredir. E isso vale também na ciência, né? Como nos lembrou Isaac Newton, matemático conhecido por ter enunciado a teoria da gravidade, entre várias outras coisas que ele nos legou, que diz que se ouvir além dos outros, é por causa dos ombros dos gigantes, né? Fazendo menção como gigantes àqueles que lhe precederam. Se ele não tivesse o conhecimento acumulado, né, pelos cientistas que vieram antes, diz ele não teria conseguido enunciar as coisas que ele criou. Mostrando então que a cooperação é um processo de aprimoramento contínuo. E para que isso funcione, né, o filósofo Edgar Morin, francês centenário, que ainda está entre a gente, nos lembra então que é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. A verdadeira cooperação precisa de um pensamento que nos melhore e nos una, e não que nos deixe sozinhos, que nos separe. Isso vale em pequenos grupos e vale em grandes grupos, né? Como pode se aplicar também a toda a sociedade.